Vamos lá então, Juan. Agora ao vivo, diretamente e única e exclusivamente no Instagram. Obrigado a todos que estão acompanhando aqui o nosso papo. Como eu disse, eu e o Juan, a gente vai analisar os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, né, que tem nesse ano um número recorde. São 11 candidatos, é isso, Juan? 11 candidatos. 11 candidatos, né? Tem desde candidatos mais folclóricos, aqueles que saem todo ano, até candidatos aí que são alguma novidade, não necessariamente positiva, né? Vamos começar ali pela base, tendo por ordem, uma ordem crescente das intenções de voto das pesquisas. Vamos começar falando primeiro da última pesquisa, Ibope. Antes de mais nada, Juan, o que tu acha? Vamos começar introduzindo aí pro pessoal a situação. Fala pra gente aí como é a pesquisa que eu tenho em mãos aqui. Bom, Fábio, surpreendentemente, né, na última pesquisa, a Manuela cresceu e o que mais preocupa é que a rejeição da Manuela caiu. Isso acende um sinal de alerta muito grande para todo mundo aqui preocupado com o futuro de Porto Alegre, porque antes dessa pesquisa a rejeição da Manuela era bem maior e ela tem reduzido cada vez mais. Então, a rejeição do Marquesan continua alta, a rejeição do Melo e Fortunati continua estabilizada, enfim, daí tem aqueles outros candidatos. Tu está falando da pesquisa Ibope, né? Tu está falando da Ibope, né? Tô falando da Ibope, que foi de 29 do 10. 29 do 10, exatamente. Ou seja, cerca de uma semana atrás, uma pesquisa que foi feita ainda faltando 2 semanas para as eleições, no caso. Então, geralmente, infelizmente, né, é uma vicissitude da democracia aqui no Brasil que boa parte dos eleitores deixam para escolher os seus candidatos nas últimas semanas. Obviamente, as intenções de voto são um indicativo razoável das chances dos candidatos, mas é importante também a gente observar a rejeição, né, que tu vinha comentando. Exatamente. Eu não sei se essa do Ibope tem a rejeição. Eu tenho a rejeição dela aqui. O Marquesan tem uma altíssima rejeição. Ele já foi a Manuela. Agora o mais rejeitado é o Marquesan, com quase 40%, tem 38,5%, e a Manuela despencou. Ela já bateu quase 40%, agora ela está com 28%. Então isso abre um baita sinal de alerta para a gente. Agora, ao mesmo tempo que o Marquesan é o mais rejeitado, ele também cresceu muito nas pesquisas. Ele está aí com um crescimento um crescimento acima da margem de erro, um crescimento de 5%. E a gente vai falar ao longo da live o porquê que isso tem que preocupar a gente, porque existe uma questão na Justiça Eleitoral tramitando aí que pode complicar o Marquesan. Mas vamos falar do Rodrigo Maroni primeiro, né, Fábio? Tem aí vamos começar falando por quem tá em último. Né? 1% de... a gente não vai se ater muito a eles, mas vamos lá. Rodrigo Maroni e Júlio Flores. Bom, Júlio Flores é o cara tradicional, né? Toda eleição o Júlio Flores é candidato. Um fato curioso, já peguei ônibus com o Júlio Flores, estava o Júlio Flores sentadinho na minha frente com seu iPhone aqui. E provavelmente indo trabalhar. Devia estar indo para alguma greve, né? O Júlio Flores é professor da rede estadual, né? E tira seu período de férias a cada 2 anos durante as eleições, né? Para aproveitar para receber uma licença remunerada como candidato, né? Que é mais uma das excrescências que existem no nosso sistema político, essa licença remunerada, que é uma vergonha, né? O Jota está comentando aqui que o último é o Montserrat Martins. Nessa pesquisa que eu tenho, o Montserrat nem está aparecendo. Mas o Montserrat nem pontuou. Então o Montserrat é o último, né? Se ele nem pontuou. Montserrat Martins é uma figura do PV, enfim, não tem tanta relevância aí. Até o PV é um partido que tinha um conceito interessante, né? Um conceito pós-moderno aí. É uma ideia de partido que faz muito sucesso na Europa, especialmente, mas aqui no Brasil, infelizmente, acabou virando um partido nanico e fisiológico. O Júlio Flores, como tu disse, essa figura folclórica aí, militante do PSTU, eternamente candidato, né, defendendo... Já foi a Vera Guasso, né, Fábio? Agora o Júlio Flores. Tinha uma época que eles se alternavam, né? Mas parece que rolou uma briga ali, a Vera Guasso foi pro PSOL e deixou o Júlio Flores de cacique do PSTU, né? Sempre gastando nosso dinheiro ali para fazer seu proselitismo e não agregar nada. E falando em gastar dinheiro, a gente pode falar do outro candidato, que é teu colega na Assembleia. Outro que está empatado em último ali com o Júlio Flores. O Rodrigo Maroni, que eu brinco, é o candidato dos cachorrinhos.
E ele, bom, ele ganhou quase 500 mil reais de fundo eleitoral, de fundo especial. Ou seja, do Fez nosso um story dinheiro do do bolso do nosso pagador de dinheiro, impostos do gaúcho nosso e dinheiro. brasileiro, né? Andando pela cidade, tu mesmo fez um comentário sobre isso também, né, Fábio? Aquelas colinhas adicionais, o Maroni imprimiu nada menos que 10 milhões de colinhas com Eu teu recebi dinheiro. na minha caixa de correios um bolo de colinhas dele. Fiquei indignado com isso. Dinheiro público, dinheiro do bolso de vocês para pagar a campanha de um sem utilidade desses, né? De um cara que, enfim, ele fala, né? A primeira vez que Porto Alegre vai poder ter um prefeito que prioriza os animais. O que passa na cabeça de um doente desses, né? Eu não sei se ele é mais sem vergonha ou mais louco mesmo, né? Enfim, o único comentário que a gente pode fazer a respeito dele. Pelo menos vai ser um animal representando animais, né? Mas felizmente ele não vai se eleger. Então Não vai, vamos andar não vai. A adiante gente aí. sabe qual é o objetivo, né, dessas candidaturas assim. Depois a gente tem o Gustavo Paim. Não. Até para explicar, o objetivo dele claramente é buscar empregar um monte de gente na sua candidatura, aliciar um monte de gente para apoiar o seu processo político, o seu projeto político e tentar conseguir se reeleger em 2022, né? Enfim, é a maneira com que eles alimentam e retroalimentam seus projetos políticos. Pegam uma montanha de dinheiro público, jogam nas suas campanhas, contratam um monte de gente, gastam um monte de dinheiro pagando gente e buscam deixar essas pessoas vinculadas, comprometidas em conseguir voto para essa gente, né? Infelizmente, é por isso, tô até falando que não ofenda os animais, verdade. Desculpa, Lu de Oliveira, enfim. É verdade, os animais realmente, não têm culpa do Maroni. É uma figura lamentável, né? Como diria o Ciro Gomes, a democracia é uma delícia, né? É verdade. Enfim, vamos adiante então, Juan, para o pessoal que está ali na pesquisa o Ibope com 2%. Walter Nagelstein e Gustavo Paim. Walter Nagelstein e Gustavo Paim. Bom, o Gustavo Paim, ele é um cara bem alinhado com o Novo, assim, os candidatos a vereador bateram um papo com ele, foi bem legal, ele assinou um termo de compromisso aderindo às ideias do Novo para Porto Alegre, mas infelizmente o Paim não está crescendo, ele teve uma adversidade durante a campanha que foi ter sido contaminado pelo coronavírus, ele e parte da equipe dele, então ele ficou fazendo a campanha de casa durante todo o período de isolamento. Peraí, mas antes disso, Juan, teve uma outra adversidade, que foi o fato de que logo antes de começar a eleição, o Paim desistiu da própria campanha. Bem lembrado. Isso criou o Paim, para quem não está lembrado ali, faltando cerca de uma semana antes. Assim, eu acho o Paim um cara bacana, é um cara bastante alinhado, como tu disse, eu não estava presente nesse encontro com os candidatos do Novo, os candidatos a vereador, lá no Comitê do Camozato, mas eu sei que ele é um cara bastante alinhado às nossas ideias, mas para mim, calma, a Leriane Salcher está falando aqui para mim, vou de Walter, então calma que a gente vai chegar no Walter também. O Paim é um cara que acho que nem ele bota fé na campanha dele, né? Tanto é que ele desistiu dela, faltando uma semana para começar as eleições, dizendo que ele estava desistindo porque ele entendia que a candidatura dele só ia ajudar a eleger a Manuela. E ele mudou de ideia magicamente em relação a isso? Eleger a Manuela ou o Marquesan, que são duas opções horríveis e eu e o Juan a gente vai explicar depois. Então, houve uma pressão partidária, né, Fábio, do próprio Heinz, que é o senador pelo PP, para que o Paim mantivesse a candidatura. Então ele acabou voltando atrás nessa decisão de... para o Matheus Hector, que está perguntando quem é o Paim é o atual vice-prefeito de Porto Alegre, né? Ele rachou com o governo Marquesan lá no início, se transformou em uma oposição dentro do próprio governo por questões de aumento do IPTU, enfim, várias questões que ele enfrentou ao longo do período como vice-prefeito e se colocou como candidato, mas como o Fábio bem colocou, ele teve a adversidade de ter desistido da candidatura, voltou atrás e depois teve a questão do coronavírus ao longo da campanha. Então... Pois então, assim, é uma candidatura que carece de convicção, que carece também, me parece, de uma viabilidade efetiva, não que isso deva ser o único critério, eu não sou uma pessoa que advoga o voto útil, mas eu acho que também a gente tem que ter um mínimo de critérios, né? Então, enfim, com todo respeito ao Paim, não acho que seja uma candidatura que represente a visão de Porto Alegre que a gente quer. E além do mais, eu acho que o Paim cometeu um erro muito grande, que foi
ao brigar com o Marquesan, que foi algo que todo mundo fez. O Paim, para quem não sabe, é o vice-prefeito de Porto Alegre atualmente, mas ele brigou com o Marquesan, rompeu politicamente com o Marquesan e se manteve como vice do Marquesan, né? Então, acho que teria sido um gesto muito mais significativo se ele tivesse renunciado a essa posição e assumido uma posição de efetiva oposição ao prefeito Marquesan. O Jonathan está comentando aqui que estão avisando no Facebook que não tem som. A gente cancelou a live do Facebook, Jonathan, porque... A gente está tudo no Instagram agora. A gente está só no Instagram aqui mesmo, porque a gente teve problemas técnicos, então depois a gente vai repostar lá. Então, enfim, acho que esse realmente não é o momento do Paim. E chegando ao Walter Nagelstein, olha, Walter Nagelstein é uma figura histórica da política de Porto Alegre, né? Não tenho nenhuma relação pessoal com ele, não conheço ele pessoalmente, nem nada do tipo, mas, sinceramente, eu não... Ele busca se vender hoje como um conservador, como um verdadeiro candidato à direita, mas ele é um cara que em 2010 apoia a Dilma, em 2012 tecia grandes comentários elogiosos ao governo Dilma, ele é um cara que foi secretário do Fogaça, foi líder do governo Fogaça, foi secretário do Fortunati, enfim. E o pior de tudo para mim é o fato de ele ter se omitido na votação mais importante do governo Marquesan, que foi a votação do aumento do IPTU. Ele meteu um atestado médico lá para não ir votar, daí apareceu lá e deu um migué, e ainda foi lá e disse que se pudesse votar, não ia votar porque estava de atestado, mas se pudesse votar, votaria a favor. Então, poxa, o cara vem se vender de liberal na economia e conservador nos costumes, defendendo aumento de IPTU, um aumento absurdo como esse que aconteceu em Porto Alegre, não dá para comprar, né? O Walter gosta bastante de pegar no pé do novo, Fábio. E uma coisa que eu achei muito engraçada esses tempos, não, faz alguns anos já, ele disse que ele era um liberal conservador keynesiano. Ele é um cara, ele é aquele típico político que vai na direção que o vento sopra, né? Então ele deve ter feito ali, deve ter lido que ser keynesiano era legal, sem entender que nos dias de hoje, ser liberal e keynesiano é um contrassenso, né? Na época do pós-Primeira Guerra, em que Keynes era uma das referências do pensamento neoclássico na economia, até se poderia compreender, mas hoje o keynesianismo vai muito além daquilo que o Keynes defendia na época do período entre guerras e no pós-guerra, né? Então, tem que ter muita cautela. Me parece que é alguém também que está sendo candidato, mais porque ele já tentou várias vezes se eleger deputado e nunca conseguiu decolar, e ele deve achar, o que é legítimo, né? Sair candidato para se catapultar a outros cargos, né? É absolutamente legítimo. Quem sou eu para julgar, inclusive, né? Mas não é alguém que me parece, tipo assim, sabe a pessoa que é gênero fluido? É uma pessoa que é ideologia fluida, né? Então, não me parece realmente que alguém... o Matheus está colocando perfeitamente. Keynes era um cara ok, o problema são os keynesianos, especialmente os novos keynesianos, né? Enfim, o Walter, há pouco tempo atrás, se dizia como a renovação da esquerda, a nova esquerda. Então, assim, complicado, né? E hoje está se dizendo como a verdadeira direita, etc, né? O Vini Bubol está perguntando por que o Novo não soltou um candidato esse ano. Vini, infelizmente, isso foi uma falha do nosso partido em Porto Alegre, infelizmente. A gente não conseguiu recrutar e selecionar um bom candidato a prefeito. Fizemos um processo seletivo, tivemos alguns postulantes participando dele, só que infelizmente nenhum foi aprovado. Então vai ficar um aprendizado para as próximas eleições. Precisamos fazer um trabalho antecipado, com mais antecedência, precisamos recrutar mais pessoas para participar e precisamos preparar a nossa base. Mas a gente vai tentar compensar isso com uma chapa, está tentando, aliás, compensar isso com uma chapa excelente de vereadores, dos quais, na minha opinião, o Juan está em destaque, não por acaso ele é o meu candidato a vereador. O Juan não é só o meu candidato a vereador porque ele é meu amigo, né? Ele é meu candidato a vereador porque eu sei da capacidade dele, porque eu sei da competência dele
e do compromisso dele com a liberdade. Então ele é o cara que vai me representar na Câmara de Vereadores. Espero que as pessoas que estão assistindo aí possam também seguir ele, acompanhar o trabalho dele e, claro, no dia 15 de novembro, votarem 30.300 novamente. 30.300. A Leriane está ansiosa. A pergunta é, qual o menos pior? Vamos chegar lá. Vamos encerrar o Walter aqui, então, Fábio. Encerramos o Walter, né? Enfim, infelizmente, eu não acho é que alguém assim, que possibilite o mínimo de confiabilidade para o eleitor porto-alegrense, me parece. Assim, ele se candidatou pelo PPS uma época, como a esquerda de verdade, enfim. Se hoje ele se coloca à direita, se entende como um liberal conservador, que bom que ele mudou de opinião, acho que isso é algo meritório, mas assim, ele está longe de ser a melhor opção para Porto Alegre, está longe de ser o cara que vai conseguir também enfrentar a Manuela no segundo turno e não deixar que Porto Alegre caia nas mãos do Partido Comunista do Brasil, né? Exato. Depois do Walter, a gente tem a Fernanda Melchiona. Pessoal, né? Enfim, é aquela coisa de identitarismo e parece que o pessoal realmente enveredou. O pessoal hoje tem basicamente duas pautas. Pautas identitárias e oposição ao governo Bolsonaro. Será que isso é prioridade para a Prefeitura de Porto Alegre? É isso. É isso que a Fernanda Melchiona tem feito. Pauta identitária e a oposição ao governo Bolsonaro, só sobre isso que ela fala. Não tem programa para Porto Alegre, não tem um pensamento de Porto Alegre. É aquela candidatura, a mesma candidatura do Maroni para aparecer, para botar a cara dela à frente. É uma candidatura, o pessoal acha que a cidade onde você é tipo isso, viu, Guilherme? É tipo, o pessoal acha que a cidade onde você é. Acho que é uma candidatura que também nem vale a gente perder muito tempo aqui. Não vai sair dos 3%, e inclusive tá atrás do João Derli, né, Fábio? O João Derli, que foi deputado federal do Partido Comunista do Brasil também. Esse aí é outro, né? Tava no PC do B, foi pra rede, foi PRB, acho que na próxima eleição ele vai estar no Aliança pelo Brasil. Também conhecido como Aliança pela Rachadinha aí, segundo dizem o João Derli tem feito propagandas na televisão. Eu não tô conseguindo ver TV, mas eu recebo no WhatsApp propagandas sensacionais. Sensacionais. Mas também é um candidato que não tem projeto para Porto Alegre, que está colocando sua candidatura para vir galgar mais adiante uma cadeira na Assembleia ou na Câmara Federal. O João Derli ficou mais famoso pela participação dele naquele primeiro debate em que o Maroni falou para ele, João, fala sobre qualquer coisa, e ele ficou tipo... O João é um cara bacana, enfim, eu já tive contato com ele algumas vezes e tal, me parece realmente uma pessoa do bem, mas acho que não parece ter muita noção do que está fazendo aí como candidato à prefeitura, né? Então é um cara muito ligado ao esporte e tal, mas sinceramente a cidade tem outros desafios e não me parece alguém preparado para debater os temas da cidade com o mínimo de profundidade. Vamos para a próxima? Exato. Minha querida Juliana Brizola, tua colega de Assembleia Legislativa. Minha querida colega Juliana Brizola, enfim, olha, é alguém também que está ali só para marcar uma posição do PDT, é uma pessoa conhecida por fugir de debate, sempre que é convidada para algum debate comigo, foge, não está tendo um protagonismo ali, porque também ela não é uma pessoa tão de muitas luzes, né? Não tem muito o que agregar verdadeiramente, né? É uma pessoa que está ali por conta do seu sobrenome, né? Se fosse Juliana da Silva e fosse filiar um partido, ela ia... Enfim. Eu até queria falar, Fábio, sobre a Juliana Brizola, antes da gente passar para o Fortunati, assim, com todo respeito a quem gosta dela, enfim, eu sempre achei ela extremamente fraquíssima como deputada, e é uma candidata a prefeito extremamente fraca também. Ela está levando aí o PDT, quem sabe tentar fazer uma bancada para o PDT. Mas, como disse o Jota, está esquentando o nome do Ciro para 2022. Exato. Essa é a estratégia do PDT, botar um caminhão de dinheiro de fundo partidário. Se não me engano, ela recebeu mais de 1 milhão já do fundo partidário para sua candidatura. Vai distribuir recursos aí para seus candidatos a vereador, esquentar o nome do Ciro aí, tentar fazer uma base relevante do PDT para Porto Alegre, que é gente que não tem nada a ver com esquerda também, é o pessoal não tem nem esquerda nem direita, né? Estão mais preocupados com bolso da esquerda, bolso da direita, etc, né? Enfim, o PSB tá com a Juliana Brizola, ô Matheus, salvo engano, né? Tá assim. Assim. Acho que tá, né?
Assim. Mas, enfim, Juliana Brizola é aquela coisa. O Tá, Marcel colocou das acusações contra a Juliana Bisola. Teve uma época, acho que foi 2012, 2013 por aí, em que o PDT tinha uma secretaria em Porto Alegre, rolou algumas denúncias, mas isso acabou não indo para frente. Vamos falar do Fortunati, Fábio? vamos, bora. Bom, o Fortunati, Fortunati, um dos piores prefeitos da história de Porto Alegre. o Não se prefeito da elegeu, Copa, não, conseguiu não se elegeu. Um ex-prefeito por um mandato e meio, né? Que teve um fracasso eleitoral na eleição seguinte de tão ruins que foram os resultados da gestão dele, né? Das duas gestões dele. o Fortunati foi um dos fundadores do PT aqui em Porto Alegre, por muitos anos foi vereador pelo PT, foi um dos vereadores, inclusive, mais votados da história de Porto Alegre. Ele acabou saindo do PT por uma briga na cúpula do PT, ele queria ser o candidato a prefeito, acabaram escolhendo outra pessoa, ele foi para o PDT, foi vereador pelo PDT, depois vice-prefeito de Porto Alegre, junto com o Fogaça. Quando o Fogaça saiu para ser candidato ao governo do estado, o Fortunati assumiu a prefeitura e depois foi eleito lá na eleição seguinte, no primeiro turno. E como tu falou, Fábio, foi para mim um dos piores prefeitos de Porto Alegre. Eu lembro muito bem na época do Fortunati a sensação de abandono. O Fortunati só teve aquela eleição avassaladora porque era contra a Manuela, né? Então, como não existiam alternativas, inclusive o Marquesan foi candidato naquela eleição, se não me engano, em 2008, né? E aí Uh, ele... Foi Vambert foi 2008? Não, candidato não, do PSDB. isso. Foi em 2012 que o 2012. Marquesan ganhou Isso. contra a Manuela e o Marquesan foi o candidato, exato. Então, ganhou porque era em cima da Manuela à época, mas era uma Manuela muito diferente. A Manuela de hoje, eu acho que ela leva em cima do Fortunati. O que me deixa... Aqui, a partir do Fortunati para cima, a gente começa a falar dos candidatos que têm uma viabilidade maior em termos de intenção de voto. Claro que o jogo Um está outro, aberto de... ainda, né? um outro detalhe sobre o Fortunati, Fábio, é que está acontecendo uma denúncia na Justiça Eleitoral que alega que o vice dele, doutor André, ele não se filiou dentro do prazo da Justiça Eleitoral. Inclusive, o Ministério Público Eleitoral já se manifestou sobre isso, pedindo o acolhimento o acolhimento da denúncia para que, então, a chapa seja retirada da candidatura. Então, é possível que o Fortunati acabe ainda saindo do pleito. Tem Então, isso ainda, quem né? pensa em votar no Fortunati, tenha muito cuidado que pode estar jogando seu voto fora. Tem isso, bem importante também. E olha, Fortunati, além de uma gestão desastrosa da prefeitura, ele saiu da prefeitura, se envolveu aí com um esquema de uma faculdade fantasma aí, uma picaretagem, chamaram ele para ser reitor do negócio e era uma faculdade fantasma. Como é que era o nome da faculdade mesmo? Eu não lembro o nome da faculdade, mas eu Ai, meu conheci um Deus dos do donos da céu. faculdade. Fortunati é a faculdade do Centro-Sul. Não, peraí. Reitor da Facinep. É isso? Pode Facinep. ser. Procurem aí, pessoal, por Fortunati Facinep, depois, para vocês terem uma ideia do tamanho do rolo em que ele se envolveu, assumindo a reitoria desse grupo educacional de mentirinha. Ele perdeu a eleição, né, em 2018. Logo depois ele assumiu essa reitoria e logo Isso. depois saiu a denúncia de que a faculdade vendia diploma, enfim. Então, assim, e sem contar, com todo o respeito de novo, que o partido pelo qual o Fortunati está concorrendo à Prefeitura de Porto Alegre é um partido que tem um histórico bem complicado aqui na cidade. Então, assim, seria trágico para Porto Alegre entregar a Prefeitura, o Poder Executivo, nas mãos desse partido. Fortunati concorre pelo PTB, né, que é o partido do Roberto Jefferson, presidido pelo Roberto Jefferson, famoso bandido agora convertido em bolsonarista. E o PTB é um partido dos mais fisiológicos do Brasil, né? Aqui no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre especificamente tem uma trajetória bem complicada, né? O vice-prefeito do Fogaça, né? O Eliseu Santos, Eliseu Santos, que foi assassinado, né? era do PTB, vice-prefeito do PTB, e que em 2010 era o vice do Fogaça. Era o vice do Fogaça? Enfim,
foi assassinado, tinha uns esquemas, assim, um negócio feio. Tá? Eu não quero fazer... Até porque como não tem nenhuma... Enfim, a gente ainda tem, infelizmente, algumas situações pouco claras a respeito, mas PTB, digamos que eu temo pela integridade física dos vereadores do Novo com um PTB na prefeitura. Tá? Eu queria deixar isso para vocês. Então, para mim, sinceramente, PTB e Fortunati é um mix horrível. E o Fortunati está com essa agora de falar que é porto-alegrista. Achei muito curioso isso, né? Uma mescla de porto-alegrense com petista, porque o Fortunati é um notório petista, né? Até andou circulando aí recentemente um card de hoje faz 40 anos que o Fortunati ajudou a fundar o PT. Né? Exato. E o Fortunati não saiu do PT, como vários aí, por ter tido divergências ideológicas, por ter se desencantado com as ideias do PT. Ele saiu do PT porque ele foi preterido pelo Tarso. Exatamente. Para concorrer a prefeito na década de 90 lá. Final da década de 90. Não, na eleição de 2000, né? Foi a eleição Se eu de não estou 2000. enganado. Então, por Foi isso que ele saiu do 2000. PT. Não foi por uma divergência ideológica. Né? Enfim, e ele sempre se manteve à esquerda, né, Fábio? Ele saiu do PT, foi pro PDT, e agora é que ele foi pro PTB. Tava, e também antes ele passou pelo PSB. Né? Ele foi pro PSB também. PT, PDT, PSB, PTB. É mais um cara, que nem o Walter, assim, que parece que nem o Walter e o João Derli, que estão rumando em direção à direita, né? E assim, pessoal, eu não tenho nada contra pessoas que deixam a esquerda e vão para a direita. Eu me considero liberal e eu gostaria que mais pessoas aderissem às ideias liberais, mesmo que somente sob o aspecto econômico. Né? Mas é importante também a gente buscar analisar a credibilidade desses atores políticos que, enfim, diferentemente de mim e do Juan, que, enfim, éramos esquerda na juventude, né? E vários outros que acabam descobrindo mais tarde, isso aí é nego velho que deixou de ser de esquerda com 40, 50 anos de idade, né? Então, pessoas que até poucos anos atrás, no caso do Walter, por exemplo, Walter Nagelflash, que tem 50 anos de idade, então com 42 ele estava defendendo a Dilma, falando que a Dilma era um governo melhor do que qualquer governo de que a direita já tivesse feito, enfim. Né? Então, isso falando da pior presidente, possivelmente a pior presidente da... Falar pior presidente da história do Brasil talvez seja um pouco de exagero, mas seguramente a pior presidente do período de redemocratização. De redemocratização. Com certeza. Com certeza. Ó, a Xana Dora está comentando aqui que eu era de esquerda porque não conhecia a direita. Fui formado em uma faculdade totalmente de esquerda. Isso é uma realidade muito comum, né? O Matheus aqui complementa dizendo que os melhores liberais já foram esquerdistas. E acho que costuma acontecer com muita frequência, né? Mas enfim, então, Fortunati, porto-alegrista, mistura de porto-alegrense com petista, não é legal. Nós somos porto-alegrenses. Agora a gente tem dois empatados, né, Fábio? Pois é. Lugar aí, que é o Nelson Marquesan, atual prefeito de Porto Alegre, e o Sebastião Melo, que já foi vice-prefeito de Porto Alegre também, inclusive vice-prefeito do Fortunati, né? Até 2016, quando o Fortunati era prefeito da cidade, o vice-prefeito dele era o Sebastião Melo. Bom, o Nelson Marquesan, ele fez aí 4 anos de gestão em Porto Alegre, acho que teve suas virtudes sim, né, Fábio? A gente inclusive foi visitar um projeto que foi referência implementado na gestão do Marquesan, que foram as escolas comunitárias. Acho que isso foi um projeto bacana que foi feito, mas também teve as suas dificuldades, né? Tanto que até pouco tempo atrás estava enfrentando um processo de impeachment na Câmara de Vereadores. Segue enfrentando, né? Aliás, nos atualiza aí sobre qual é a situação, Juan, do processo de impeachment do Marquesan. Foi judicializado, tá? O processo de impeachment do Marquesan foi judicializado. O prazo para julgar o processo de impeachment está para caducar em breve, e a sensação, pelo que eu já ouvi falar de dentro da Câmara, é de que esse processo não será julgado, que vai ser arquivado e já era. Se não for renovado, aliás, se não for prolongado o período, no dia 10 ele caduca, não é isso? No dia 10 ele caduca. No dia 10 ou dia 11. É nos próximos dias. É na semana que vem. Se a comissão julgadora não prolongar a duração do período, o processo vai cair. E meu medo é que o Marquesan, que faz uma gestão ruim no geral e que
me parece ter fundamentos para sofrer impeachment, acabe saindo por cima disso, porque a comissão julgadora do impeachment cometeu erros formais no processo, né? Exato, a sessão que deliberou sobre a aceitação da denúncia de impeachment, eu assisti, bom, eu como advogado fiquei assim abismado com a condução dela pelo presidente da comissão processante. Inclusive me pareceu que o presidente da comissão processante estava agindo daquela forma para que a justiça barrasse o pedido de impeachment. Assim, foi algo, Pois é, né? algo Foi bem estranho fora. demais. Foi Estranho muito demais. estranho, foi muito estranho. Mas, sobre o Marquesan, também paira uma questão da justiça eleitoral, uma denúncia, inclusive, gravíssima, gravíssima, que é o uso da máquina pública para compra de voto. Porto Alegre aprovou recentemente, no período da pandemia, a entrega de alguns kits, ranchos de alimentação e kits bebês. Né? A denúncia na Justiça Eleitoral, que inclusive envolve o nome da primeira-dama da cidade, esposa do Nelson Marquesan Júnior, de que os kits bebês estavam sendo entregues com um santinho panfletinho do prefeito de Porto Alegre, candidato Marquesan, e também de um determinado vereador. Então isso está na Justiça Eleitoral. Tem inclusive fotos disso, né? Inclusive fotos disso. Um vereador suplente que assumiu o mandato na Câmara de Vereadores e foi líder do governo por algum tempo. Então, assim, é uma candidatura que também corre sério risco judicial por conta dessas denúncias que são extremamente gravíssimas. Isso daí é a política mais suja, mais baixa que existe, usar a máquina pública para comprar voto das pessoas. E além do Marquesan ter feito uma gestão muito abaixo do que poderia, pela quantidade de apoios que ele tinha no início do seu governo, pelo clima favorável que tinha na Câmara de Vereadores, ele faz um governo hoje muito mal avaliado, fez uma série de atrapalhadas na gestão aí ao longo da pandemia, e hoje é o candidato dos sonhos da Manuela no segundo turno. Exatamente, Fábio. É capaz o Marquesan é o candidato dos sonhos da Manuela, que tem uma rejeição, inclusive, maior que ela. É o único candidato que tem uma rejeição maior que a Manuela. Então, hoje, em Porto Alegre, votar a Marquesan e ajudar o Marquesan a ir para o segundo turno é ajudar a Manuela Dávila. Não só isso, né? É oferecer a alguém que foi um mau prefeito a possibilidade de ter mais 4 anos. Então, enfim, acho que não tem cabimento, né? O Marquesan deixou a cidade toda esburacada e mal conservada ao longo de 3 anos, com o argumento de que havia outras prioridades, de que os ricos precisavam sentir o peso da crise e ver buraco na rua. Tá, isso aí, alguém próximo do círculo de contato do Marquesan me relatou que essa era a visão dele em relação à manutenção do mobiliário urbano nos bairros mais ricos. E agora, às vésperas da eleição, durante a pandemia, colocou tudo que tinha e o que não tinha direito de fazer em obra pública para rodar. Durante a pandemia, parou tudo que era atividade, parou obras privadas, mas as obras públicas seguiram acontecendo. Porto Alegre virou um canteiro de obras. E assim, o Marquesan ficou marcado pelo aumento do IPTU e pelos projetos mais recentes dele, que revoltaram muitas pessoas, de como colocar um pedágio no centro histórico, taxar os aplicativos para subsidiar o transporte coletivo. E o Marquesan sempre se colocou como um homem de coragem, um homem que enfrentava, que ia lá e falava. Então, assim, ele não foi capaz de enfrentar o gravíssimo problema que é o nosso sistema de transporte coletivo em Porto Alegre e estava buscando uma alternativa para subsidiar e para a gente manter esse mesmo sistema. Então, assim, além das denúncias graves que correm na Justiça Eleitoral, como tu bem colocou, Fábio, não adianta a gente votar Marquesan para querer dar a chance para ele, porque quem votar 45 vai acabar levando 65, hein? Exato. Bem importante reforçar isso. Então, Marquesan, sinceramente, para mim, fora de questão. E chegamos ao candidato Sebastião Melo, que acho que merece uma atenção especial. O Melo tem como seu vice, candidato a vice-prefeito, Ricardo Gomes, do DEM. O Melo é candidato pelo MDB. Também é meu colega na Assembleia Legislativa. Eu tenho 3 colegas da Assembleia Legislativa como candidatos a prefeito esse ano. O Melo é um deles. E o Melo foi vice-prefeito do Fortunati,
foi vereador, é alguém Presidente também, da Câmara. foi presidente da Câmara, não é um liberal, eu não tenho ilusões a respeito disso, mas dentro desse cenário de candidatos, me parece hoje a melhor opção para quem tem valores liberais, pelos seus compromissos assumidos e especialmente pela presença do Ricardo Gomes como vice-candidato a vice-prefeito. Ricardo é um liberal com uma trajetória bastante rica aí no IEE, Instituto Liberdade, na rede liberal da América Latina. Não é alguém do Partido Novo também, mas é alguém que traz consigo uma série de compromissos de desburocratizar os processos da prefeitura, de reduzir a máquina pública. Muito importante, um compromisso e promessa do Melo e Ricardo Gomes é de suspender o aumento do IPTU aprovado pelo Marquesan e por sua base a partir de 2022, para 2021, enfim, fica até administrativamente complexo, mas a gente teria aumentos de IPTU por mais 5 anos. E o Melo e o Ricardo estão propondo suspender os aumentos por 4 desses 5 anos, que parece que é uma medida importantíssima para a nossa cidade. Também pela capacidade, o Melo, como eu disse, não é um liberal, mas ele na Assembleia Legislativa, ele sem sombra de dúvidas é um dos cinco deputados que mais vota com a gente. Inclusive está o Ricardo aqui aparecendo na nossa live. Grande abraço aí, Ricardo. O Melo é um dos deputados que mais vota com a bancada do Partido Novo, porque apesar de a gente não ter a visão exatamente igual em relação às funções e atribuições do Estado, o dia a dia da administração pública não é necessariamente algo que toque nos debates mais profundos do liberalismo. Os desafios do dia a dia da administração pública precisam de gente que saiba que a gente precisa de mais mercado e menos Estado. E gente que tenha convicção e capacidade de nos ajudar a transitar esse caminho. Eu estou convencido hoje de que Melo e Ricardo Gomes são a melhor opção para a Prefeitura de Porto Alegre. Eu acho, Fábio, que dentro desse contexto que a gente está vivendo, quem tem chance realmente de vencer a Manuela e de não correr risco judicial de ter a sua candidatura cassada, de ter a sua chapa modificada, ao que me parece é a candidatura do Sebastião Melo junto com o Ricardo Gomes. O Matheus Hector perguntou aqui quem é o Ricardo Gomes, o Fábio já comentou quem ele é. Ele é vereador aqui em Porto Alegre, tem uma longa trajetória no liberalismo, inclusive nós estamos foi perdendo... secretário do Marquesan e abandonou a secretaria porque o Marquesan foi secretário de desenvolvimento econômico. E foi um guerreiro bravo na luta contra o aumento do IPTU ao lado do Camozato. Eu lembro de estar acompanhando a sessão até alta madrugada e vendo eles lá, ele e o Camozato, e eu conversando com ambos. Cara, vocês querem que eu leve um Red Bull para vocês aí? Eu queria poder estar aí com vocês. E o Ricardo Gomes, eu até brinco com ele aí, que ele tá um pouco acima do peso aí, porque eu conheço o Ricardo há 10 anos, né? Mas o Ricardo aguentou firme lá as horas e horas que eles tiveram que buscar enfrentar, e demonstra uma convicção e sabe que se escorregar vai ser muito cobrado, mas acho que nesse momento merece a nossa confiança. E o Melo tem se demonstrado ser um combatente ardoroso dos privilégios. O Melo esteve com a bancada do Partido Novo na linha de frente de processos importantíssimos na Assembleia Legislativa. Por exemplo, ele foi o primeiro a se alinhar comigo no combate à venda de ações fracionadas do Banrisul, que iria dilapidar patrimônio público. O Melo votou a favor de todas as privatizações que foram propostas pelo governo Eduardo Leite, votou a favor das revisões dos planos de carreiras, votou a favor da reforma da Previdência, ajudou a gente agora... É um dos autores da Ação Popular junto contigo, com o José, com outros deputados, sabe, da licença-prêmio do TCE. Isso. É o presidente da Frente Parlamentar de Combate aos Privilégios, das quais nós fomos também alguns dos criadores na Assembleia. Tem sido um cara destacado pela sua capacidade de diálogo, mas sem perder também a disposição para o bom combate, para defender o que é certo. Né? Até um comentário, Fábio, ainda sobre Melo. Em 2016 ele foi candidato a prefeito em Porto Alegre também. Ele perdeu no segundo turno para o Marquesan. Na época, a vice
dele era a Juliana Brizola. Dessa vez parece que o Sebastião Melo acertou no vice, né? E como o Fábio colocou, Bom assim, avanço. A gente não tem a ilusão de que ele é um cara liberal, de princípio de valores, mas ele tem ido por um bom caminho como deputado estadual, tem votado muitas vezes junto com o Novo, e o próprio Ricardo Gomes é um cara extremamente capacitado para guiar também, junto com o Melo, os rumos da prefeitura. E mais do que isso, né? Todo mundo que está assistindo a live aqui pode ter certeza que, independente de quem compor a bancada do Novo na Câmara de Vereadores, a bancada do Novo estará lá sempre de forma independente, como tem sido em todos os lugares aí, trabalhando a favor de Porto Alegre, com coerência e cobrando, votando quando estiver certo e quando não estiver correto, cobrando também a posição correta e aquilo, dentro daquilo que a gente acredita. Perfeito. Perfeito isso, Juan. E aí fica a importância de a gente eleger uma boa bancada de vereadores, né? Então, no dia 15 de novembro, votem 30, especificamente votem 30.300, especialmente aí os amigos porto-alegrenses que em 2018 votaram 30.300 para deputado estadual. Se vocês acreditam e confiam no trabalho que eu e o Giuseppe viemos fazendo na Assembleia Legislativa, votem também 30.300 para vereador Juan Saavedra. E acho que é importantíssimo, obviamente a gente não dá cheque em branco para ninguém, né? Eu não estou dizendo aqui, por óbvio, que o Melo ou o Ricardo sejam perfeitos, né? Tenho eventuais divergências, obviamente, muito mais com o Melo, enfim, mas nesse momento estou confiante de que ele é a melhor opção para a nossa cidade e acredito que quem é liberal deve, nesse momento, votar o Sebastião Melo, porque ele é quem oferece uma melhor perspectiva de termos avanços para a liberdade, paz e prosperidade dos porto-alegrenses. Tá? Eu digo isso além de ator político porto-alegrense, enfim, que se preocupa com os rumos políticos da nossa cidade, eu me preocupo com o futuro da nossa cidade como porto-alegrense, como pessoa que nasceu, cresceu, vive aqui, vivo com a minha família aqui, quero seguir vivendo nessa cidade. Porto Alegre está muito largada, precisa de gente boa, capaz e que tenha compromisso em fazer o que é certo. Tá? O Melo e Ricardo Gomes têm compromisso com uma revisão do plano diretor que permita um maior adensamento, que possibilite que a nossa cidade se desenvolva efetivamente, tem compromisso em combater privilégios e reduzir os aumentos do IPTU, aí, que estão escalonados para os próximos 5 anos. Pelos próximos 5 anos nós teremos aumentos escalonados no IPTU. Ricardo e Melo estão se comprometendo a partir de 2022, suspender esses aumentos. Isso é uma proposta muito relevante, que tenho certeza que vai ser defendida pelo Juan e pelos vereadores do Novo lá. Então, acho que esse é o momento de apoiarmos Sebastião Melo, prefeito, Ricardo, vice, nas eleições em Porto Alegre. É isso que vocês estavam esperando aí, né? Que estavam acompanhando. Estavam vendo a gente falar mal de todo mundo. O pessoal estava ansioso. O pessoal estava ansioso. Como eu disse, não é uma candidatura do Partido Novo, não é aquele candidato que alguns de vocês puderam votar em 2016 para prefeito, que infelizmente ou felizmente não pode ser candidato esse ano. Deus me livre de ser candidato em 3 eleições seguidas aí. Mas estou confiante hoje de que eles são a melhor opção para a Prefeitura de Porto Alegre. E Fábio, eu acho que cabe o alerta também. Juan, antes de mais nada, seguramente vocês podem contar com a minha fiscalização e cobrança, independente de quem seja eleito. Tá? Eu não tenho e não vou ter cargo na Prefeitura, eu não indico e não vou indicar secretário. Tá? O Novo é um partido independente, ninguém do Novo vai assumir secretaria, vai indicar secretário. Tá? Então, é importante que tenhamos uma bancada forte do Partido Novo na Câmara de Vereadores para afirmar uma posição de independência, defendendo o que é certo e, eventualmente, combatendo o que fizerem de errado. E acho que fica o alerta aí, que a gente falou de todos, mas não falou do primeiro lugar, né, Fábio? Que é verdade, a Manuela. Chegando nela. A Manuela, que o risco que ela representa para a cidade de Porto Alegre... E uma outra vantagem, peraí, só para fechar de uma vez o Melo. O Melo ainda, dos 4 primeiros colocados, ele é o que tem a menor rejeição, ou seja, ele é o que tem a maior capacidade de vencer a Manuela e de conseguir uma boa votação no segundo turno. O Marquesan, especialmente, é o cenário mais catastrófico. Além dele ter sido um mau prefeito, e isso precisa ser dito,
O Marquesan é muito bom de marketing, ele é muito bom de campanha, tem uma excelente coordenadora de comunicação na campanha, a Tânia Oliveira, que foi secretária de comunicação do governo Leite, enfim, que fez um belo trabalho também na comunicação do governo Leite. O Marquesan é bom de campanha, é bom de marketing, bom de imagem, mas foi um mau prefeito. É isso que precisa ficar claro. É um prefeito que fez Porto Alegre retroceder em muitas coisas. Teve alguns poucos avanços? Teve, e que precisam ser preservados no campo da educação, no campo das parcerias público-privadas, mas de resto, cidade largada, projetos deixados para trás, investimentos perdidos. Marquesan não faz bem para Porto Alegre. Né? E perde para Manuela no segundo turno, em todos os cenários. Melo é o que tem mais condições de vencer a Manuela, que é um perigo real para o futuro da nossa cidade. E aí já entramos na Manuela. Comunista, ela está tentando enganar vocês aí que acompanham as campanhas. Parece uma dublê da Michelle Bolsonaro, né? Tem muita gente falando aí que ela está meio parecida, um visual bela, recatada e do lar, né? Mas não se enganem. Eu até postei isso esses dias, Fábio, que a Manuela estava bela e recatada do lar e é exatamente isso que ela está querendo demonstrar. Ela, inclusive, tem uma denúncia na Justiça Eleitoral que o nome do vice não estava adequado, inclusive feita pelo Camozato, que o nome do vice não estava adequado à legislação eleitoral. Ela vai readequar, então, ou seja, a Manuela está escondendo o partido, está escondendo o seu vice, apesar de ela aparecer na propaganda eleitoral na TV dizendo vote dos candidatos a vereador do Partido dos Trabalhadores. E, gente, Porto Alegre não pode dar esse passo atrás. A gente já teve aí 16 anos do governo do Partido dos Trabalhadores, que nos legou muitas coisas ruins para a cidade, inclusive o nosso sistema de transporte coletivo, a Procempa, que a gente não consegue privatizar, a Carris, que eles defendem com unhas e dentes, mesmo com todo o déficit que ela tem. Então, assim, seria péssimo para Porto Alegre. Se ela já está parada no tempo hoje, como alguns falaram aqui, eleger Manuela como prefeita na cidade de Porto Alegre seria fazer a gente retroagir ainda mais no tempo. A gente não pode permitir que isso aconteça. A Leriane ali dizendo ela não, Manuela não. A gente tem que fazer um grande esforço para livrar a nossa cidade disso, principalmente num momento que vai exigir dedicação e uma boa gestão e liberdade para vencer o pós-pandemia, que se tudo der certo vai chegar logo. Exato, exato. E assim, a Manuela dispensa comentários, né? É uma pessoa que sempre defendeu as ideias erradas, autora de uma das leis mais nocivas para diversos negócios que tem aí, que é a lei do meio passe estudantil. Enfim, é uma pessoa que sempre defendeu o comunismo, sempre foi em linha auxiliar do PT, quer criar um aplicativo municipal, o Jota fala aqui, de transportes. Enfim, de transporte e entrega, Fábio. De transporte e entrega, ou seja, ela quer A gente se debruçou sobre o plano de governo da Manuela, porque a gente está preparando um conteúdo sobre isso. Conta aí, então. Gente, a Manuela não tem plano para Porto Alegre, tá? O que ela não sabe o que falar, ela diz que ela vai chamar especialistas para debater o plano diretor, mas é evidente, qualquer um vai chamar especialistas para debater o plano diretor, que vai ser discutido, inclusive, na Câmara de Vereadores. Ela tem aí o projeto dos aplicativos, ela tem o projeto do multicrédito aí para os empreendedores, como ela falou esses dias que isso gerou 20 milhões de empregos em Santa Catarina, sendo que Santa Catarina tem 7 milhões de habitantes, então foi fonte Ciro Gomes. Manuela não tem projeto para a cidade de Porto Alegre. Tá? Então, vamos focar em não permitir que o Partido Comunista do Brasil sente no nosso passo municipal. Não vamos permitir que isso aconteça. Olha, Porto Alegre, como está dizendo o Gabriel Stodoni aí nos comentários, Porto Alegre não merece ser... porque, olha, gente, se a Manuela se eleger, aí sim é para fechar as porteiras, né? O último que sair apaga a luz. A gente não pode fazer da nossa cidade uma pista de prova de uma ideologia genocida, de uma ideologia absolutamente ultrapassada, de alguém que se nega a condenar os horrores do stalinismo, como é o caso da Manuela, que é de um partido que faz homenagem à Coreia do Norte. Manuela, pelo amor de Deus, só galera, não vamos entrar na onda de ela não, porque isso aí deu azar pro pessoal do outro lado em 2018, hein? Então, vamos buscar contra-argumentar. Se vocês encontrarem alguém que vote na Manuela, explique para ela o que deu as ideias que ela defende.
nos lugares onde o PCdoB e o PT governou. Tá? A Manuela é uma continuidade das ideias do PT. A gente não pode deixar que o PT volte para a Prefeitura de Porto Alegre. Tá? O PT destruiu Porto Alegre, destruiu especialmente o estado do Rio Grande do Sul. Hoje eu vejo, como deputado estadual, o impacto nocivo que o PT teve. A gente não pode deixar que Porto Alegre tenha esse retrocesso ainda maior. Seria ainda pior do que o Marquesan. Tá? No segundo turno, horrível e catastrófico entre Manuela e Marquesan. Eu voto no Marquesan sem pestanejar. Tá? A gente não pode deixar que isso aconteça, por isso que eu falei antes. Acho que é importante que quem compartilha da nossa visão vote no Melo, para que o Melo vá para o segundo turno, derrote a Manuela, se for o caso, e possa governar sob a nossa vigilância e fiscalização. Mas Manuela, pior. E a gente tem que se ligar muito, porque eleger a Manuela vai se tornar uma prioridade da esquerda nacional, Brasil afora. Porque ela é a única candidatura viável da extrema esquerda, dessa turma aí, em uma cidade grande. O PT, para vocês terem uma ideia, se não me engano, a maior cidade que o PT governa em todo o Brasil é São Leopoldo. Não tem nenhuma cidade maior, de maior porte, que o PT governa. O Marcel falou isso numa live ontem com o Camozato e eu fiquei de checar essa informação, mas eu é verdade, tô dando como certo essa informação, aqui. É verdade. Essa informação. Imagina que sonho para o PCdoB. Imagina o quanto eles vão poder lotear de cargos, o quanto eles vão poder tomar da coisa pública, o quanto eles vão poder fazer de corrupção, de licitações fraudulentas, loteamento, de aumentos para sindicalistas, eles vão poder fazer com a Prefeitura de Porto Alegre. Ainda mais uma prefeitura que acabou de aumentar a IPTU. Com a Manuela vai entregar zero a chance de acabar com o aumento do IPTU. Vai entregar a cidade para os corporativistas do Simpa, não vai fazer as reformas que Porto Alegre precisa que seja feito. Então, assim, gente, não vamos eleger a Manuela, vamos focar em livrar Porto Alegre do Partido Comunista do Brasil, do Partido dos Trabalhadores, que tanto mal já fez para a nossa capital. Tá? Fábio, eu acho que a gente está... Estamos chegando no tempo aqui. Estamos chegando no tempo. Só comentar aqui, o Jonathan Ipa comentou que tem o Boulos também, mas o Boulos não é uma candidatura viável, efetivamente, né, Jonathan? Aqui em Porto Alegre, a Manuela está em primeiro lugar, disparado nas pesquisas. Então, tem gente que dá como certo que ela vai estar no segundo turno. Então, a questão é a gente decidir quem vai estar com ela, porque, infelizmente, ela está em campanha desde a eleição presidencial, né? Então, e ela é a prioridade do PT e do PCdoB no Brasil, praticamente. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. A eleição tem muitos candidatos, mas, na minha opinião, e acredito que seja a opinião também do Juan, só tem um que vai oferecer um horizonte de perspectiva melhor para Porto Alegre e que tem chances reais de vencer a Manuela, que é o Sebastião Melo. É isso aí, Fábio. Vamos encerrando aqui, senão o Instagram vai nos derrubar. Vamos encerrando. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Sigam a gente aí, sigam o Juan aqui no Instagram e a galera do Juan me sigam aí, quem não me segue, e sigam atentos. E no dia 15 de novembro, votem pelo futuro de Porto Alegre. Votem, infelizmente, vocês não vão poder votar 30 para prefeito, né? Mas estão dizendo aí que 15 no primeiro turno, mais 15 no segundo é igual a 30. Não é exatamente igual, né? Mas seguramente é a opção menos ruim que a gente tem hoje em Porto Alegre. Então, 15 para prefeito, 30.300 para vereador. Vamos lá. Vamos lá, obrigado, Fábio, obrigado a todo mundo que nos assistiu aí, o Matheus Hector, ilustre presença da Amália também. Grande Matheus, sucesso aí na candidatura. 30.300 e vamos lá. Independente de quem for o prefeito, nós vamos estar cobrando e cuidando e vigilando Porto Alegre. Um abraço, boa noite. Grande abraço, boa noite. Valeu, pessoal, pela audiência.